Acontece que Elon Musk decidiu mudar o nome da nave SpaceX BFS, ou Big Falcon Ship, para Starship, além de mencionar que haverá algumas mudanças no design. Até o momento da gravação, o novo design não foi divulgado, então vou focar no atual, com 3 grandes aletas embaixo e 2 menores em cima. A SpaceX pode alterar ou não o design dessas aletas no novo projeto, mas meu objetivo aqui é analisar como controlam a atitude da nave na aproximação para o pouso. No vídeo passado, mostrei o design da minha Starship de controle remoto e cortei algumas peças de espuma. Esta semana, espero concluir a nave estelar para realizarmos voos de teste. Comecei cobrindo todas as peças de espuma com fita de embalagem para dar mais resistência, além de adicionar as cores preta e branca apropriadas para combinar com a nave estelar real. As peças foram encaixadas usando o suporte do motor 3D como gabarito. Eu tinha planejado originalmente colar essas 3 aletas juntas no meio, porém a fita parecia dar conta do recado e também me permitiria remover a aleta para conserto quando ela caísse. Em seguida, prendi as 3 peças em formato de fatia de 120 graus, que não só vão manter as folhas de papel foam exatamente a 120 graus de distância, mas também vão servir como uma borda onde o tubo da fuselagem será montado. Em seguida, iniciei a instalação da eletrônica, começando pelos servos das aletas de vetorização de empuxo. O controlador de voo, com giroscópios e acelerômetros para estabilizar a aeronave, foi montado no topo das 3 aletas de papel foam, com uma peça impressa em 3D. Os servos que comprei têm fios longos, então, apesar da aparência bagunçada, é menos complexo do que parece. Então vamos conectar a bateria e verificar se tudo está funcionando. Primeiro, movi o drone para testar se o controlador de voo corrigia meus movimentos e se meus comandos funcionavam. Note que o controle de pitch movimenta as aletas de vetorização de empuxo e as traseiras. Note também que as aletas de vetorização de empuxo podem inclinar-se para criar um vórtice espiral de empuxo. Isso serve para contrariar o torque do motor e evitar que a nave gire descontroladamente. Instalei também um interruptor para mudar a posição neutra das grandes aletas traseiras. Dessa forma, isso deve me permitir testar uma variedade maior de ângulos para o controle de inclinação durante a descida. Acho que é hora de testar se o controle de estabilidade por vetorização de empuxo funciona. Ou talvez não. Fixei o tubo de espuma da fuselagem nas aletas inferiores, permitindo colocar a bateria mais acima. Isso aumentaria a distância entre o centro de massa e o ponto de aplicação da força de empuxo, ampliando a autoridade de controle. Percebi que o problema estava nas grandes aletas na parte inferior, e não nos valores de P e D do controlador de voo que eu tentava ajustar. Quando a nave se move de lado ou a vento, as aletas geram mais arrasto lateral que a fuselagem, inclinando a nave na direção do vento. Como o vetor de empuxo não é forte o bastante para impedir, ela segue inclinando até cair. Como o tubo da fuselagem anterior não era redondo, decidi refazê-lo, cobrindo metade com fita preta para combinar com as cores reais da nave, e tentei dobrá-lo até formar um tubo, mas não consegui. Então, fazer várias dobras na espuma parecia ser a única maneira de conseguir que ela se curvasse. Isso poderia ser encaixado nas aletas e fixado com fita adesiva. Depois, cortei as pequenas aletas frontais, cobri com fita preta e as montei no cone do nariz impresso em 3D já pintado. Então, como minha bancada de trabalho fica relativamente perto do teto do meu galpão, levei tudo para fora para uma montagem rápida e finalmente estava pronto para alguns testes de voo de verdade. Eu estava nervoso para testar isso porque não é tão resistente quanto outras coisas que já fiz, pois precisava ser leve. Além disso, era o único dia da semana sem vento forte ou chuva, então concertos não eram opção. Todas as câmeras gravando e decolagem.
O que ocorreu aqui foi igual ao que ocorria nos testes sem o cone frontal, mas um pouco menos intenso. O cone do nariz soltou, mas com fita adesiva ficou pronto para uso novamente. Então, no segundo voo, aumentei mais o acelerador, o que, consequentemente, aumentaria o controle que eu tinha com as aletas de vetorização de empuxo. Também, dobrei as aletas traseiras para trás para reduzir a quantidade de arrasto produzida na parte inferior da nave, e isso pareceu ajudar bastante. Com as aletas dobradas para trás, elas agiram como diedro de avião, estabilizando o rolamento da nave. Assim, consegui controlar e pairar, mantendo a barriga voltada para o vento frontal. Acelerei para subir e tentei uma descida de aproximação. Vamos ver isso de novo. Assim que desligo o acelerador, a nave gira rapidamente para a esquerda e eu perco completamente o controle até aumentar o empuxo novamente. Agora, o que eu acho que está acontecendo aqui é que, se as aletas não estiverem exatamente no mesmo ângulo, ela basicamente se torna uma hélice caindo e quer girar. Por exemplo, se você levantar a aleta dianteira direita e a traseira esquerda, isso fará a Starship girar para a esquerda, e pode ser assim que a SpaceX controla o eixo de guinada da nave durante a descida para o pouso. Agora, em vez de testar um voo planado sem aceleração, vou descer com pouco empuxo. A verdadeira Starship só usará empuxo no pouso final, pois tem mais momento horizontal pela velocidade orbital, enquanto este modelo cai verticalmente ao cortar o empuxo por ter alto arrasto e baixa massa. Esse método parecia mais controlável até pouco antes do pouso, quando posiciono as aletas para a aterrissagem. Isso causa muito arrasto lateral na parte inferior da Starship, fazendo com que incline com o vento. Por isso, tentei outra abordagem. Essa foi por pouco, mas o que aconteceu? Quando a Starship está descendo de barriga para baixo, as aletas podem ser articuladas para frente e para trás para mudar o ângulo de ataque em relação ao ar que vem de frente. O problema ocorre quando a Starship fica com o nariz voltado para o ar que vem de frente. Para controlar a nave, as aletas devem girar nesse eixo para alterar o ângulo de ataque. Mas a Starship não consegue, então não terá controle aerodinâmico. Os dois voos seguintes foram semelhantes, só pratiquei aproximação e pouso. O voo final mostrou como essas aletas são essenciais para controlar a nave. Ah não, ah não, ah não. Então o push, ou chifre de controle, acabou de soltar. Se você puder ver bem ali, o flap pode se mover e isso aqui está simplesmente solto. Eu não tinha nenhuma cola comigo, então só coloquei fita e obviamente isso não foi forte o suficiente. Este lado ainda parece bom, então perder o controle de um desses flaps basicamente acaba com todo o controle da aeronave. Ou do foguete, devo dizer. Acho que vou levar de volta, verificar se todos os servos estão funcionando bem e se o tempo ainda estiver bom e o vento não tiver aumentado muito, continuo. Acho que vamos tentar de novo. Enquanto a cola secava no foguete, revisei a simulação da entrada atmosférica e pouso da Starship feita pela SpaceX. Notei que ela entra na atmosfera em ângulo raso, para perder velocidade gradualmente, como fazem a maioria das espaçonaves. E ela continua de barriga para baixo, até não ter mais velocidade horizontal. Ela viaja a Mach 0,25 e recolhe as grandes aletas traseiras para reduzir o arrasto traseiro. Isso inclina a nave, que acelera até Mach 0,3 antes de ligar os foguetes, para desacelerar e reposicionar as aletas traseiras em 120 graus para o pouso. Quero replicar a fase final do pouso, quando ela cai em ângulo acentuado e recolhe as aletas traseiras pouco antes de pousar, para colocá-la na posição vertical. Depois, desdobre as aletas e realize o pouso.
A nave ficou instável com a aproximação íngreme, mas o principal problema foi na rotação final antes do pouso. Não sei onde será o centro de massa na Starship real, e esse provavelmente é o problema. Para que ela consiga se endireitar para a posição PIS, a posição vertical, pouco antes do pouso, pode ser necessário que o centro de massa esteja mais para o TRU-2 e para a traseira. Assim, as aletas frontais funcionam como as de um dardo, direcionando a nave com os foguetes à frente. Neste modelo, como as aletas frontais não são ajustáveis, o centro de massa mais atrás torna a nave inviável para voar na descida. Acho que a SpaceX posiciona o centro de massa atrás e mantém as aletas frontais dobradas na maior parte da descida. Assim, o centro de pressão se equilibra com o de massa e, ao abrir as aletas frontais, ela vira um dardo invertido. Agora eu consigo chegar relativamente perto de simular isso com o meu modelo, mas ele realmente precisa de uma ajudinha do vetoramento do empuxo. Então vai ser interessante ver se a SpaceX consegue realizar essa rotação usando apenas o controle aerodinâmico das aletas, ou se eles vão precisar usar os propulsores a gás para ajudar. Negativo, minha bateria. A bateria acabou de descarregar totalmente. Esta é minha versão rádio controlada da Starship da SpaceX. Agora, obviamente, eu não consegui replicar a simulação que a SpaceX mostrou dela entrando na atmosfera e pousando devido a várias restrições de orçamento. No entanto, este modelo lidou muito bem com o movimento das aletas traseiras. Foi um pouco decepcionante não ter conseguido testar o movimento das pequenas aletas frontais, porque eu acho que isso poderia aumentar um pouco a capacidade de controle e também ajudar na rotação final, pouco antes do pouso. Agora, tem outra coisa que notei no design das pequenas aletas na Starship real da SpaceX, que é que o eixo em que elas giram não está perfeitamente alinhado com as aletas traseiras. Elas, na verdade, são levemente inclinadas para dentro, o que significa que, quando giram para cima e para baixo, mudam sutilmente o ângulo de ataque em relação ao ar que vem de frente. Agora, talvez essa seja uma maneira que a SpaceX vai usar para controlar aerodinamicamente o rolamento da Starship na reentrada, ou talvez até controlar o pitch da Starship se ela acabar em uma situação como a minha, onde está voltada diretamente para o ar que vem de frente. Se a SpaceX vai manter ou mudar o design das aletas, eu não sei. No entanto, eu aprendi muito com esse projeto e espero que vocês também tenham aprendido. Se você quer saber de onde veio esse modelo da Starship da SpaceX, são arquivos que achei no Thingiverse. Vou colocar um link na descrição para você imprimir em 3D seu modelo da Starship da SpaceX. Gostaria de agradecer muito a 3D Prints por patrocinar o filamento para este projeto. Eles me deram todos os rolos de filamento PLA e PETG para a impressora 3D para tornar este projeto possível. E gostaria de agradecer a vocês por assistirem. Se você gostou deste vídeo, seria muito legal se pudesse deixar um joinha. Se você é novo no meu canal, por favor, clique em se inscrever. E um grande obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon. Vocês tornam esses vídeos possíveis e, sinceramente, eu não conseguiria realizar um projeto e um vídeo assim sobre esse assunto sem vocês. Então, muito obrigado a vocês e é isso, nos vemos no próximo projeto. Tchau!